Graça e paz, amados. Me chamo Bruno Teixeira, participo, congrego nessa comunidade de fé aqui no Centro Evangelístico Internacional, mais propriamente aqui em Caraí, tá bom? E hoje a nossa proposta do nosso devocional se encontra no texto base de Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz: Já estou crucificado com Cristo. É um texto muito replicado, conhecido, verbalizado. Vamos fazer uma reflexão se de fato ele tem sido vivenciado por nós. Repetindo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, Paulo, quando ele diz esse versículo, quando ele reproduz essa grande verdade, essa grande proposta do Evangelho, esse grande desafio do cristianismo, que é viver Cristo. Ora, não há cristianismo sem Cristo. Não há seguimento a Jesus sem o próprio Jesus. A palavra diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele. Ora, sou seguidor de Jesus, sou cristão, sou discípulo de Cristo. E há um contrassenso no meu caminhar, nas minhas atividades, como eu penso, como eu ajo, como eu reajo, as minhas ações, as minhas reações. As minhas ações e reações têm refletido Cristo. As minhas ações e reações têm glorificado ao Senhor. As minhas ações e reações têm sido como Cristo cabalmente agiria. Ora, essas reflexões são muito necessárias quando a gente se depara com um texto tão confrontador como esse. Paulo ele não simplesmente diz que ele já está crucificado com Cristo, ele faz uma pontualidade do seguidor de Jesus, uma reflexão para todos nós, uma proposta para todos nós, um desafio para todos nós, uma meta para todos nós. Aqui ele não faz um convite idealista, não. Ele não faz um convite idealista porque ele entende que, por ele mesmo, ele não conseguiria reproduzir esse texto. Ele não conseguiria verbalizar esse versículo aqui se não fosse pelo Espírito Santo que ratifica tudo o que Cristo fez, falou, realizou e continua fazendo. Ora, Paulo em dado momento ele diz o seguinte: aquilo que eu quero fazer eu faço. Aquilo que eu não quero fazer é justamente isso que eu vou acabar fazendo. Ora, Paulo aqui também em Gálatas, capítulo, se não me engano, 5 ou 6, ele vai falar sobre as obras da carne, as sarxes, e todas aquelas reverberações de viver o eu. Paulo aqui nesse versículo ele apresenta duas coisas. Ele apresenta o eu e o eu sou. Ele diz aqui, o eu já não existe mais. O eu sou habita em mim. Ele usa a referência de morte de cruz. Ele diz o seguinte: olha, já estou crucificado com Cristo. Paulo entendeu perfeitamente o que eu considero a tríade do Evangelho. Quando Jesus fala o seguinte: aquele que quer vir após mim, ele dá 3 passos, 3 fundamentos, 3 direções. Primeiro, negue-se. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Ora, a primeira proposta de querer seguir a Jesus é passar de deixar de querer o que eu quero. Parece redundante o que eu estou falando, mas é justamente isso. Ora, me seguir, deixe de querer o que você por si mesmo quer. Por quê? Porque Paulo diz pra gente que todo o nosso querer ele vai culminar em pecado.
Então, quando Paulo fala esse versículo aqui, exprana esse versículo aqui, ele entende que não é por ele mesmo, que ele vive uma renúncia do eu. Ora, Jesus continua falando, negue-se, tome a sua cruz. O que Paulo fala? Já estou crucificado. A cruz, para o romano que impregnou, que colocou essa proposta de morte, ela tinha a seguinte intenção: ridicularização, exposição, além da tortura, óbvio, que era muito danosa, muito nociva, era muito torturante, a dor era excruciante. Só que para nós, a cruz que Jesus Cristo nos propõe, lá em Lucas, negue-se, tome a sua cruz todos os dias. Não existe evangelho sem cruz. Cristo morreu onde? Na cruz. A gente entende que os braços abertos, ele vai arremeter justamente isso, que esse sacrifício é para todos, é por todos, é para convergir a todos, para receber todos. Então, quando a gente entende, quando a gente fala que Cristo me ama, que eu sou, claro que nós somos especiais para Jesus, todos nós somos especiais para Jesus, mas quando a gente deprecia o outro em função desse amor que a gente entende que Jesus tem pela gente, e a gente entende ele de uma forma muito egoísta, a gente banaliza o que Cristo fez na cruz. Ora, Cristo morreu por todos na cruz. Se Cristo morreu por todos na cruz, e a proposta de Jesus é se negar, todo dia tomar sua cruz e segui-lo, infelizmente, irmãos, enquanto Igreja do Senhor, pensamos que seguimos Jesus, mas sem renúncia. Pensamos que seguimos Jesus, mas sem cruz. Não é seguimento. O seguimento é uma consequência dos dois primeiros passos: renúncia e cruz. O que significa renúncia e cruz? Renúncia, morte do eu. Cruz, obediência. Obediência ao Senhor. Estar acessível no reino do Senhor. Aqui a gente tem um lema no Centro Evangelístico que diz: uma igreja a serviço do reino. O que significa dizer isso? Uma comunidade de fé que tem a proposta do Evangelho de servir o outro. Esse próximo me gera um pouco de resistência, eu prefiro usar o termo outro, porque o próximo dá uma ideia proximal, dá uma ideia daquele que me está perto, aquele que me é familiar, aquele que me é conhecido, aquele que me é já do meu hall social. Mas Jesus, ele faz uma proposta: se negue, tome a sua cruz e siga. Jesus, ele fez tudo por todos. Porque eu tenho selecionado fazer algumas coisas por alguns. Porque eu tenho selecionado ser bonzinho. Me perdoe, não é uma ironia, mesmo se fosse um estilo literário para dar uma ênfase a alguma coisa. Mas, às vezes com muita tristeza, irmãos, a gente seleciona a quem a gente vai fazer o bem com certa moderação e medida. Jesus não fez isso na cruz. Ali, em sua tortura excruciante, essa morte tão torturosa, ele morreu por mim, por você, ele morreu por todos nós. A proposta de Cristo, todos, e que esse todo se torne um. Ele fala assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Eu quero deixar aqui essa reflexão para você. Temos vivido essa morte de cruz todos os dias que o próprio Jesus nos propõe? Temos vivido uma renúncia? Temos seguido Jesus com renúncia, com cruz? Mas é interessante que o texto ele começa antes: aquele que quer. Para concluir, a palavra diz, Paulo também diz, né? O próprio Paulo vai falar
Deus, ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Eu lhe convido, se você diante dessa reflexão se encontra, olha, eu não tenho me renunciado, olha, eu não tenho estado com a cruz todos os dias, está na cruz, eu penso que estou seguindo Jesus, mas você vê, você entende, você sente que está faltando cruz e renúncia, venha comigo, façamos essa decisão juntos, tomamos essa decisão juntos. Senhor, eu não posso, eu não consigo seguir o Senhor sem o Teu Espírito. Não apenas verbalizando, instruindo, ensinando, mas dando a capacidade de, muito além da verbalização, como Paulo fez. Já estou crucificado com Cristo e está crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é morte do eu, imersão do eu, em morte mesmo. E assumir todos os dias, Cristo, o que o Senhor quer para este dia. Como eu posso te adorar, como eu posso alegrar o Senhor neste dia, como eu posso servir o outro neste dia. Que o Senhor te abençoe e seja contigo nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.